Então, agora a gente vai ver a organização radial dentro do Grasshopper. Então, retomando, a organização radial ela é uma mistura, né, da organização do tipo centralizada com a do tipo linear. Então, a gente tem um núcleo, né, a partir do qual os elementos, né, são irradiados, tá? Então, eles têm essas linhas que partem desse núcleo e os elementos são distribuídos ao longo dessas linhas. Então, por isso que a gente tem essa mistura. Tá, então essa é formando esses raios, né? Então essa é a organização do tipo radial. Então a gente vai ver 3 métodos, tá? Para desenvolver, né, essa organização do tipo radial dentro do Grasshopper. O primeiro método, a gente vai utilizar 2 ferramentas específicas, né, para matrizes, para distribuição, tá? Que são o Curve Array e o Polar Array. O Curve Array, ele distribui os elementos ao longo de uma linha, né, ao longo de uma curva, e o Polar Array distribui esses elementos de uma maneira, né, polar, ou seja, girando, né, tá? Então, ele gira esses elementos. Então, até essas ferramentas, elas ilustram, né, esse método, o quanto esse tipo de distribuição é um misto das distribuições centralizada e linear, tá? O segundo método, a gente vai utilizar um comando chamado grid radial, tá? No qual a gente vai criar um grid, tá? Em formato radial, que ele cria aqueles pontos de intersecção entre os círculos, né? Os círculos que são formados, né, com o mesmo centro, certo? Com diferentes raios. E essas linhas que saem desses círculos. Então, a gente vai distribuir o nosso objeto para esses pontos de intersecção, né, dos círculos com as linhas. Para o terceiro método, a gente não vai usar as ferramentas específicas, né, de distribuição nem de malha, tá? A gente vai usar uma linha, tá? E a gente vai dividir essa linha e vai girar essa linha ao redor de um ponto. Então, a gente vai conseguir distribuir esses elementos ao longo da linha e rotacionar essa linha. Então, esses vão ser os 3 métodos que a gente vai ver. Bom, pessoal, então para ilustrar o primeiro método, né, de organização radial no Grasshopper, no qual a gente vai usar o Curve Array e o Polar Array, inicialmente a gente tem aquele paralelepípedo, né, que a gente já ilustrou que gera ele, né, dentro do Grass, tá? A gente vai usar ele como base de novo. Mas para distribuir por esse método, a gente tem que criar uma linha, né, ou então uma curva, para primeiro distribuir esse objeto nessa curva e depois distribuir essa curva com os objetos, né, pelo Polar Array. Então, para isso, a gente vai inserir o comando Curve Array, dentro de Transform Array, Curve Array, tá? Também poderia ser Linear Array, tá? Mas a gente vai ilustrar pela curva, porque a gente pode mudar ela depois, tá? Então, o Curve Array, ele me pede uma geometria para ser distribuída e uma curva, tá? E a quantidade de unidades que eu quero distribuir ao longo dessa curva. Então, eu vou desenhar uma linha aqui, tá? Então, vou inserir um comando line, 2 cliques, line, tá? E vou indicar, tá, o ponto inicial e o ponto final dessa linha. O ponto inicial eu vou deixar em 0, 0, 0 mesmo, tá? Que é esse aqui, tá? Então, ele deve existir aqui já, ó. É este ponto, tá? Então, esse ponto aqui eu vou utilizar como ponto inicial da minha linha. E o ponto final eu vou construir, tá? Então, eu vou construct point. Tá? Vou criar um slider. Opa, peraí, deixa eu arrumar a visualização aqui, que de novo ela tá sem os nomes completos. Agora sim. Tá? Então, vou inserir 3 sliders de 0 a 50. Tá? Copiar esses sliders aqui. E vou conectar eles aqui nas coordenadas do ponto. Tá? Vou conectar isso no endpoint da linha. Claro, ele não fez nada porque os pontos estão todos em 0, né? Mas no momento que eu mover esse ponto, ó, ele move essa linha, tá? Ele distorce a linha, no caso, né? E essa linha, que daí eu vou conectar aqui em Curve. Então, eu vou conectar o paralelepípedo na geometria, tá? E a linha na curva, tá? Então, ele distribuiu ao longo desta linha, tá? E ele está distribuindo 10 unidades, que é o que contém ali dentro. Então, vou inserir um slider aqui de 0 a 20 para ter o controle, tá? De quantas unidades ele está distribuindo. E eu vou aumentar um pouquinho essa linha, só porque ela está muito curtinha. Deixa eu mudar aqui dentro. Opa!
Deixa eu mudar aqui dentro o número máximo para 150, tá? Dei 2 cliques no slider, 2 cliques no slider. Tô mudando aqui o número máximo para 150, tá? Ok. Então, então agora sim eu consigo aumentar essa linha, tá? Daí eu vou aumentar a quantidade de elementos ao longo dela também. Então, aqui tá a nossa distribuição ao longo de uma curva, tá? Nesse caso, uma curva reta. A gente poderia também ter uma curva, tá? Então, já tenho a distribuição ao longo da linha, agora eu preciso distribuir, né, de maneira circular, tá? Então, para isso, eu vou utilizar o Polar Array, dentro de Transform Array, Polar Array. Então, eu vou inserir, como entrada de geometria que ele me pede, tá? Eu vou inserir todas essas geometrias que já estão distribuídas ao longo dessa linha, tá? Então, eu vou inserir aqui, ó, ele já fez, né? Ele já distribuiu elas de maneira polar, tá? Então, todos aqueles elementos ele girou. O plano, eu vou inserir o plano XY, ele já tá fazendo em XY, mas só para eu conseguir esconder esse plano, tá? A quantidade, eu vou criar um slider de 0 a 10, tá? E vou conectar ali. Ó, e vou mover aqui, ó, pra gente ver, ó, quando eu mudo a quantidade de vezes que ele gira, ó, 2, ele tá mantendo a inicial e girando mais uma, né? Aí, se eu deixo em 3, ele cria 3 linhas, né, arestas, assim. 4, 5, 6 e assim por diante, tá? No ângulo, eu vou inserir um slider de 0 a 360, tá? Pra conseguir controlar. E vou converter aqui dentro, ó, clicando com o botão direito em ângulo, converter para graus. Tá? Então, eu vou inserir isso aqui. Ó, daí agora eu consigo controlar qual o ângulo que eu quero que ele cubra, tá? Que ele faça essa distribuição ao longo desse ângulo. Porque não precisa ser em todo o giro, né? Tá? Então, essa seria essa distribuição. Aí, digamos, no caso de eu não querer esse elemento centralizado, o que eu poderia fazer? Tá, eu vou esconder isso aqui rapidinho. O que eu tenho que fazer? Eu gero essa distribuição ao longo dessa curva, tá? Mas eu preciso eliminar o primeiro elemento, tá? Então, eu posso usar aquele comando, um comando que eu já mostrei, tá? Que é o CoolItemIndex, desculpa, dentro de set sequence CoolIndex. O que esse comando faz? Ele vai eliminar um desses elementos, que eu vou dizer qual vai ser, tá? Então, eu vou conectar aqui, ó, essa lista de geometrias que está saindo aqui, eu vou conectar no CoolIndex, tá? E eu vou indicar para ele qual é o índice que eu quero eliminar. Nesse caso, eu vou inserir um painel com o número 0, /0, ele já cria um painel com o número 0, e vou conectar ali, tá? Porque provavelmente aquele item é o número 0, ó. E quando eu seleciono, se eu ocultar isso aqui, a gente vai ver que ele tá fazendo certinho. Esse aqui tá aparecendo, né? Ó. Então, eu ocultei a geometria inicial, ocultei o comando curve, deixei só o comando depois que eu já eliminei aquele item inicial aparecendo. Agora sim, é essa lista aqui que eu posso conectar aqui, ó. Se eu conectar sem segurar Shift, ele vai roubar aquela casinha, né? Então, ó, não aconteceu nada porque eu não tô com a visualização desligada. Se eu ligar a visualização, ó, ele tá fazendo sem aquele elemento central. Tá? Então, esse é o primeiro método. Aí, agora eu vou agrupar isso aqui tudo. Não, desculpa. Primeiro eu vou copiar esse trecho aqui que eu vou reutilizar nos outros métodos, tá? Agora sim, vou agrupar isso aqui tudo e vou ocultar. Bom, então vamos ao segundo método. No segundo método, eu vou usar um grid radial, tá? Então, eu vou usar a geometria inicial, aquele paralelepípedo que a gente já tinha. Mas eu vou, ao invés de usar o comando que já faz a distribuição, eu vou criar um grid, tá? Com formato radial. Depois eu vou mover o elemento para os pontos do grid. Então, para isso eu vou dentro de... deixa eu me lembrar onde é que tá. Dentro de vetor, grid, tá? Radial. Então, aqui ele vai criar, ó, eu inseri, ele já criou ali um grid radial, tá? Então, ele cria uma grelha com formato radial. Então, a grelha contém aqueles pontos, ó. Então, ela contém essas linhas aqui, né? E as linhas circulares, tá?
simulando essa distribuição radial. Então, a distribuição, o comando grid radial, ele me pede o quê? O plano, tá, de inserção nesse grid. Então, vou inserir aqui um plano XY, tá, só pra gente conseguir ocultar ele aqui. E, no caso da gente querer mudar ele de posição, mudar esse grid de posição, a gente pode mudar essa origem aqui do plano, tá? Então, ele tá inserindo esse grid nesse plano, com essa origem. Se eu mudar a origem do plano, digamos, ele move junto, tá? Mas nesse caso eu não vou fazer isso. Então, eu vou só esconder isso aqui, tá? Aqui, ele me pede a distância entre os loops concêntricos, tá? O tamanho. Então, eu vou inserir um slider aqui de 0 a 50 e vou conectar ali, tá? Ele sumiu porque tá em 0, tá? Se eu começar a aumentar aqui, ó, ele vai aumentando o raio, tá? A distância entre esses círculos, tá? Esses trechinhos de linha aqui. Tá? Aí aqui a gente já tem extensão em R, né? O número de células dessa grelha na direção radial e o número de células dessa grelha na direção polar, tá? Então eu vou inserir um slider aqui, vou copiar esse slider e vou inserir ali pra gente conseguir visualizar quem é quem, tá? Vou conectar. Claro, ele vai ficar gigante, né? Ó, se eu diminuir esse valor, ó, ele cria menos círculos, né? Então, menos células de grelha naquela direção. Se eu diminuir esse valor, ele cria menos divisões nesse sentido, tá? Então, esse é o grid radial, tá? Bom, então, o grid está criado, tá? A grelha, no caso. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso mover esse paralelepípedo para os pontos desse grid. Então, o que sai desse grid? Sai as células, tá? Que são esses espaços aqui assim, ó, tá? Cada um desses espaços. E sai os pontos. Então, os pontos da malha, tá? Que são esses pontos de intersecção dessas linhas. Então, eu posso usar o comando move, 2 cliques, move, tá? Para mover o meu objeto, então, vou conectar ele aqui em geometria. Em motion, eu vou conectar o points, tá? Que tá saindo da minha grelha. Então, ele vai mover todos os objetos para todos os pontos, tá? Só que o que ele tá fazendo? Ele tá considerando, ó, deixa eu esconder isso aqui. A geometria inicial e a relação dela com aquele ponto. Então, esse ponto tá nesse cantinho. E ele pega todos os outros pontos e ele move esse objeto para aquele ponto, mantendo essa relação, tá? Então, o ponto vai estar sempre no mesmo local com relação à peça. Ó, tá? Se eu quiser mudar isso, eu posso girar a peça ou mover ela para o centro, tá? Daquele ponto, e daí sim fazer esse move, né, para todos os pontos da grelha, tá? Ou posso de novo usar aquele comando series, né, que eu já mostrei antes, tá? Que eu não vou mostrar de novo, mas então é isso, tá? Aí, a partir daqui, ó, eu posso aumentar ou diminuir, ó, a grelha nesse sentido, ou aumentar e diminuir nesse sentido. Ou eu posso até aumentar ela, né, as dimensões dela. Certo? Então, esse seria o segundo método. Agora, eu vou copiar esse trecho inicial de novo, aqui para baixo, e vou agrupar isso aqui, tá? E ocultar. Para o terceiro método, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer como se fosse de uma maneira artesanal, manual, né? Essa distribuição em linha e depois vou girar essa linha, tá? Então, eu vou... aqui tá meu paralelepípedo, eu vou criar linha, tá? Vou inserir o comando line, tá? De ponto de partida, eu vou usar o ponto 0, aqui que eu usei também pro retângulo, ó. Que tem todas as coordenadas em 0. Eu vou conectar ele lá na linha, tá? No start. Vou construir um outro ponto, então, construct point, tá? Para ser o ponto final. Então, vou inserir um slider de 0 a 150 aqui, tá? Inserir 3 sliders. E vou conectar eles no ponto, nas coordenadas do ponto. E vou conectar isso aqui na linha. Aí eu vou mover as coordenadas, tá? Para criar esta linha. Ó, então a minha linha tá criada, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir essa linha em determinada quantidade de partes
para mover esses objetos para os pontos, tá? Para os pontos dessas divisões. Então, eu vou dentro de Curve, Division, Divide Curve, tá? Aqui onde ele me pede a curva, eu vou inserir a linha. Ó, ele já dividiu a linha, então, em 10 partes. Aqui ele me pede a quantidade de partes. Eu posso inserir um slider de 0 a 20. Para ter o controle sobre isso, tá? E vou mexer nesse slider. E a partir disso, então, eu vou mover no objeto para esses pontos que estão saindo aqui da divisão, tá? Que são esses pontinhos aqui. Então, eu vou usar o comando Move. Tá? Aí, onde me pede geometria, eu vou conectar a caixinha, né? Que saiu ele da extrusão. E onde ele me pede motion, né, o movimento, eu vou conectar os pontos. Então, ele vai mover as caixinhas para aqueles pontos. Certo? E agora? Bom, agora eu vou girar todos esses objetos, tá? Com relação àquele ponto central ali, tá? Então, eu vou inserir o comando rotate, tá? Aí, vamos lá. Aqui onde ele pede geometria, eu vou conectar todos esses objetos, tá? Que estão saindo daqui. Ó, ele já fez uma vez, ó. Ele girou, ele tá em pi, né? 0.5 pi. Então, o que eu vou fazer primeiro? Aqui onde o rotate ele me pede a geometria, o ângulo e o plano, né? O plano que eu quero girar é o plano XY. Então, eu vou inserir um XY aqui, tá? E vou ocultar ele. Ali onde me pede ângulo, eu vou converter em graus, tá? E vou inserir um slider de 0 até 360, que seria o giro completo. E vou conectar ali. Ó, daí agora eu tenho o controle o quanto que ele tá girando, né? Então, o que eu posso fazer? Se eu quiser fazer o giro completo, eu posso criar uma divisão, né? Deixa eu pensar. Eu posso criar uma divisão, né, de 360 pela quantidade de rajadas que eu quiser, certo? E utilizar o comando series, tá? Então, vamos fazer isso. Então, eu vou criar uma divisão. Então, eu dei 2 cliques no fundo de tela, escrevi div, né? Ele já tem aqui division, tá? É o que eu vou usar. Ou aqui dentro de Math Operators, division, tá? Então, eu vou dividir, deixa eu pensar, vou dividir 360, tá, que seria o giro completo, pela quantidade de linhas que eu quero. Então, eu vou criar um slider aqui de 0 a 10, tá? E vou conectar ali, ó, tá? Eu também posso usar um comando chamado integer division, que ele só vai me dar números inteiros, talvez seja melhor. Então, vou dar 2 cliques aqui, né? Porque não vou ter como criar uma meia aresta. Então, até teria como, mas não é o que eu quero, tá? Então, vou usar o Integer Division, tá? Que tá aqui, ó. Deixa eu apagar esse Division aqui. Então, ele vai sempre arredondar para números inteiros, tá? Então, ó, aqui tá saindo 51, tá? Então, se eu pegar o giro total e dividir por um ângulo de 7, eu vou ter 51 arestas, né? Bastante. Acho que eu vou até inserir um slider maior aqui, tá? De 0 a 100. E vou colocar aqui, tá? Então, agora sim, ó. 8 linhas, por exemplo. Se eu dividir o ângulo total 360 por 42 graus, eu vou ter 8 arestas, tá? Só que agora, como é que eu faço pra criar essas 8 arestas, né? Girar esse elemento aqui 8 vezes, né? Sendo que cada uma vai girar 42 graus a mais do que a anterior, tá? Então, eu vou de novo, vou usar o comando series, tá? 2 cliques no fundo de tela, escrevi series, tá aqui ele. O step, que é o passo, tá? O start eu vou deixar em 0, que é o que tá aqui. O step vai ser o 42, então eu quero que ele gire 42 graus, tá? Quantas vezes eu quero que ele faça isso? Eu vou usar esse resultado aqui, porque eu quero que ele gire 8 vezes, ou eu quero que ele sempre mantenha essa relação, né? Se eu aumentar os graus, ele vai diminuir a quantidade de vezes que vai girar, né? Ou seja, de arestas, tá? Então, eu vou conectar esse resultado aqui na contagem, certo? E isso aqui, sim, que eu vou conectar ali em ângulo, tá? Vamos ver se vai dar certo. Vou apagar isso aqui.
Eu vou conectar ali, ó. Peraí que ele tá fazendo alguma coisa errada. Ele tá girando uma geometria, cada geometria, ele tá girando as pecinhas separadas, tá? Tá, então ele tá movendo as pecinhas separadamente. Cada uma ele tá girando, né, ao redor desse centro. E tá fazendo, a primeira tá girando 42, a segunda tá girando 84, assim por diante, tá? Mas eu quero que ele gire todas juntas, né? Então eu vou agrupar essas peças, tá? Eu vou inserir aqui o comando group, tá? Aqui, ó, group, tá? Vou pegar o que tá saindo daqui, ó, todas essas geometrias, todos esses objetos, e vou criar um grupo com elas. E esse grupo sim que eu vou inserir aqui dentro do rotate. Agora sim. Tá, então agora eu posso aumentar, diminuir o ângulo, né, entre as arestas, então ele vai aumentando a quantidade de arestas, ó, até ficar bem denso. Ou posso, peraí que trancou, tá. Ou posso aumentar o ângulo entre as arestas, né, e diminuir a quantidade de arestas, tá. Então é isso, gente. Esse seria então o terceiro método. Certo? Um método mais utilizando ferramentas que não são específicas para isso, tá? Então eu vou agrupar aqui e ocultar. E é isso de distribuição radial.